700 milhões de reais. É quanto o Flamengo jogou fora em contratações que não deram certo. Alguns chegaram com festa no aeroporto, com manchete na capa dos jornais, com a nação em euforia, e foram embora pela porta dos fundos, deixando um buraco enorme no bolso da diretoria e uma cicatriz na memória de quem acreditou. Nesse vídeo você vai ver os 7 maiores erros de contratação da história do Flamengo, do menos grave até o que vai te deixar com raiva. E o número 1 é um nome que você conhece muito bem, um nome que a nação adorou, e depois não quis mais ver. Antes de entrar na lista, você precisa entender o tamanho do problema. O Flamengo é o maior clube do Brasil, e justamente por isso os erros custam mais caro. Quando você tem o orçamento do Mengão, cada contratação que falha não é só um jogador ruim, é uma vaga de titular travada, é um jovem que não cresceu, é dinheiro que poderia ter virado título. Peguei os casos que mais machucaram, seja pelo dinheiro gasto, pelo tempo desperdiçado ou pela expectativa que nunca virou realidade. Vamos lá, número 7. E esse começo pode te surpreender, porque esse jogador não foi sempre ruim. Gustavo Cuéllar. O volante colombiano chegou ao Flamengo em 2016 e nos primeiros anos foi um dos jogadores mais elogiados do elenco, titular absoluto, eleito craque da galera no Brasileirão. A torcida o adorava, mas aí veio a virada. Cuéllar começou a demonstrar desejo de ir para o exterior, e aí aconteceu o que nenhum torcedor esperava. Em um jogo decisivo contra o Internacional, Cuéllar pediu para não jogar. Em jogo decisivo. O Flamengo ainda tentou segurar, ofereceu um aumento de 70% no salário, mas ele foi embora mesmo assim. Um jogador que poderia ter sido lenda escolheu a saída mais decepcionante possível. Número 6, e esse aqui vai doer em muita gente, Diego Ribas. Quando o Flamengo anunciou a contratação dele em 2016, foi um evento. 2 dias após o anúncio, as ações nas redes sociais alcançaram mais de 5 milhões de pessoas, recorde do clube na época. Era o retorno de um ídolo, um meia técnico com currículo europeu, chegando para liderar uma nova geração. Nos primeiros anos funcionou, mas depois as lesões chegaram. E não foram poucas. Em 2022, a situação ficou insustentável. Diego recebia R$ 820 mil por mês e jogou apenas 477 minutos no ano inteiro. Cada minuto dele em campo custou ao Flamengo R$ 10 mil, R$ 10 mil por minuto, para um jogador que mal conseguia entrar em campo. Diego foi ídolo, conquistou títulos, mas o custo final da operação é algo que a diretoria prefere esquecer. Se você está curtindo esse conteúdo, deixa o like agora, porque os próximos são muito piores. Número 5. E esse aqui entrou para a história do Flamengo pelo motivo errado, Vitinho. Em 2018, o Flamengo pagou 10 milhões de euros para tirá-lo do CSKA Moscou. Na época, ele se tornou a maior contratação da história do clube. A maior da história. E o resultado? 5 anos no clube, 215 jogos e apenas 29 gols. Para quem chegou como a maior compra da história, 29 gols em 5 anos é um número que fala por si só. Oscilante, irregular, nunca convincente. Sempre presente nos títulos, mas nunca decisivo. A torcida nunca aceitou totalmente, a diretoria nunca o vendeu antes. E no fim, os dois lados chegaram à mesma conclusão. Era hora de acabar. A maior contratação da história do Flamengo virou uma das maiores frustrações. Número 4. E esse aqui é o caso mais absurdo da lista em termos de dinheiro desperdiçado. Pires da Mota, volante paraguaio, contratado em 2018 com grande expectativa. Quanto o Flamengo pagou por ele? R$ 25 milhões e 870 mil reais, mais que o dobro do valor divulgado na época pelo clube, quase 26 milhões de reais. E quanto ele jogou? Apenas 17 jogos no período relevante. 17. Faz a conta. O Flamengo pagou mais de R$ 1 milhão por jogo de Pires da Mota. E olha que o enredo ficou pior. Quando foi vendido, o Flamengo recebeu 20 milhões de reais a menos do que tinha pagado. Entrou caro, jogou pouco. Saiu barato. Clássico. Número 3. Marinho. Esse nome pode não parecer óbvio para essa lista, mas os números não mentem. Chegou em 2022 com status de reforço de peso. Vinha do Santos com uma carreira razoável e foi apresentado como peça importante para o ataque do Mengão. O que entregou? Em 1 ano e meio no clube, 60 partidas, 6 gols e 9 assistências. 6 gols. Pago como craque, entregou como coadjuvante.
E o fim da história foi ainda mais constrangedor. Rescindiu o contrato 6 meses antes do prazo e abriu mão dos salários restantes para poder sair. Quando o jogador prefere abrir mão do salário a ficar no clube, você entende o tamanho do fracasso. Comenta aqui embaixo qual desses te surpreendeu mais até agora. E fica, porque os 2 próximos são os mais polêmicos de toda a lista. Número 2. E aqui a gente entra em território diferente, porque esse não foi só uma decepção técnica, foi uma decepção em todos os sentidos. Orlando Berrío. O colombiano chegou ao Flamengo em 2017 com velocidade, histórico no futebol sul-americano e uma expectativa razoável. O que o Flamengo não esperava era o que viria junto: comportamento problemático fora de campo, polêmicas que envergonharam o clube, rendimento irregular e situações que saíram do controle mais de uma vez. Quando jogava, era um lampejo. Quando não jogava, que era na maioria das vezes, era manchete pelo motivo errado. Uma contratação que custou em dinheiro, em imagem e em paciência. Mas mesmo assim, não é o pior. O número 1 é. Antes de falar o nome, eu preciso que você entenda a lógica. Essa lista não é sobre quem foi ruim o tempo todo. Essa lista é sobre expectativa versus realidade. Sobre quanto custou e quanto valeu. E o número 1 dessa lista foi herói. Foi ídolo. Foi eterno. E depois, jogou tudo fora. Gabigol. Eu sei. Você já quer fechar o vídeo, já quer ir nos comentários, mas escuta o argumento até o fim. Os gols da Libertadores de 2019 existem. São reais. São eternos. Ninguém vai apagar isso. Mas a história não acabou ali. Gabigol ficou no Flamengo de 2019 a 2024. 6 anos, 307 jogos, 160 gols. Herói, certo? Mas aí vem a outra parte da história. A suspensão por suposta fraude em exame antidoping. A foto com a camisa do Corinthians, do maior rival do clube. O conflito público com Tite. Os anos de rendimento caindo enquanto o salário continuava entre os maiores do elenco. As rusgas com a diretoria. O comportamento nos bastidores que incomodou companheiros e comissão técnica. E o final. Na comemoração do último título, Gabigol recusou a camisa comemorativa e anunciou publicamente que não ficaria no clube, causando desconforto até nos próprios companheiros de time. "Não vou ficar no Flamengo", disse ele ao microfone, ao vivo, logo depois de ganhar a Copa do Brasil. Isso é o fim de um herói ou o começo de uma história que nunca deveria ter terminado assim? Gabigol poderia ter sido apenas lenda, escolheu ser polêmica, e por isso é o número 1 dessa lista. Agora eu quero ouvir você. Gabigol merece estar no topo dessa lista? Defende ele ou concorda comigo nos comentários? Eu leio tudo e vou responder. No final das contas, o Flamengo aprendeu com esses erros? Os últimos anos mostram que sim. Contratações mais cirúrgicas, gestão mais profissional. E os resultados vieram em forma de título. Mas esses 7 nomes ficam como lembrete de que no futebol, dinheiro não compra título. Dinheiro compra jogador. E jogador, às vezes, decepciona. Se você discordou de algum nome, especialmente do número 1, me conta nos comentários. Essa é exatamente a discussão que eu quero ver. E se você quer mais vídeos assim, ranking, bastidores, polêmica do futebol, se inscreve no canal e ativa o sino. Tem muito mais vindo por aí.